Amados, a nossa passagem encontra-se em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, por favor, veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia. Chega pertinho dele, pertinho dela, oferece a sua Bíblia. E assim você estará exercitando o dom da hospitalidade e abençoando o seu vizinho. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Queremos falar esta manhã sobre o tema Deus enviou seu Filho. Na verdade, é uma frase que nós encontramos nestes versículos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que comemoramos no Natal? O que significa essa data, essa festa que encontra expressões ao longo de todo o planeta? O que comemoramos no Natal? Este fato bendito declarado na Escritura: Deus enviou o seu Filho. Deus nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, para que nós pudéssemos ter aquilo que existe de melhor. Nós encontramos narrações bíblicas sobre o nascimento de Jesus. Particularmente, Lucas e Mateus contam a história do Natal. João também conta a história do Natal, mas de um modo diferente, lá no Apocalipse, quando ele fala de uma mulher vestida de sol, que deu à luz o filho varão, que haverá de reger os reinos com cetro de ferro. É um Natal um pouco diferente. E aqui nós temos o Natal de Paulo. O apóstolo Paulo faz também a sua apresentação do Natal. Ele diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Há algumas lições preciosas que nós extraímos dessa passagem bíblica, meus queridos e minhas queridas. A primeira lição é que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Deus enviou Jesus no tempo certo, porque o relógio de Deus não atrasa nem adianta. Nós sabemos que na língua grega existem duas palavras para tempo. No português isso não acontece, mas em grego, cronos e kairos são as palavras usadas e não têm exatamente o mesmo sentido. Cronos é o relógio do homem. Quando você pergunta a alguém, que horas são? 10 para as 11. Agora, quando você pergunta, é hora de quê? É a hora da adoração. Isso é kairos. Isso é o tempo de Deus. Isso é um tempo com propósito. Deus mede o tempo não pelos segundos do relógio, mas pelos seus planos e intenções para a nossa vida, fazendo com que as coisas ocorram no tempo certo. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio na hora certa, na plenitude dos tempos. E isso é fato porque quando o evangelho surge em um instante em que é propício à sua expansão mundial. Às vezes, quando a gente lê o Velho Testamento e lê o Novo Testamento, a gente acha o Deus do Velho Testamento muito severo. Isso já aconteceu com você? Puxa, parece que aquele Deus lá dos tempos de Israel era um Deus muito bravo, um Deus muito exigente. Mas, na verdade, queridos, era um outro tempo, era um outro kairos, era um outro propósito. O Deus do Velho Testamento é um Deus que carrega uma chama. O Deus do Novo Testamento é um Deus que ateia um incêndio. No Velho Testamento nós vamos encontrar Deus carregando na concha das suas mãos uma pequenina chama, uma frágil chama, a chama da verdade.
O mundo estava mergulhado na mentira, nas trevas, na idolatria, na prostituição. Todas as nações haviam voltado as suas costas para o Criador, praticavam as coisas mais terríveis, sacrificavam os seus próprios filhos aos ídolos, queimavam bebês recém-nascidos aos ídolos, praticavam toda sorte de maldade, de imoralidade, de perversidade, adoravam os demônios. E havia apenas uma nação, a nação de Israel, os descendentes de Abraão, que conservava a mensagem da verdade. Se essa pequenina chama fosse apagada, não haveria esperança para nenhum povo. Por isso, às vezes, Deus precisa agir com rigor no Velho Testamento, para impedir que a nação santa transgrida, que o seu povo se misture com os outros povos, para impedir que aquela chama se apague. Na verdade, o rigor de Deus é uma expressão do amor de Deus. E quando chega o Novo Testamento, agora é a plenitude dos tempos, a situação é propícia, Deus abre a sua mão. E aquela pequenina chama como que cai sobre restolho seco. E o Evangelho é proclamado a todas as nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre todos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Queridos, Deus faz tudo de um jeito tão certo. Quando Cristo nasceu, diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, isso era o tempo certo, porque havia um governo mundial. Eram os dias da chamada paz romana. Não havia guerras entre as nações, porque todas as nações estavam debaixo do jugo de Roma. É claro, isso tinha um lado ruim, opressão, taxação, mas havia um lado positivo, porque a ausência de guerras entre os povos tornava possível as viagens e a expansão do Evangelho. Então havia um governo mundial, havia mobilidade mundial. Os piratas haviam sido varridos do mar Mediterrâneo. As estradas eram pavimentadas e seguras. Havia comércio de parte a parte, e isso possibilitava que os apóstolos, os missionários, os primeiros cristãos, chegassem até a Inglaterra e chegassem até a China com a palavra de Deus. Algo inédito na história da humanidade. Havia também, meus queridos, uma língua mundial. O grego era a língua franca naqueles dias. Não importa que idioma você falasse, em grego você se entendia. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. E as pessoas então podiam ouvir a mensagem e entendê-la e se converter e aceitar Jesus. Mas talvez o mais importante de tudo, não é que havia um governo mundial, nem mobilidade mundial, nem uma língua mundial. Talvez o mais importante de tudo é que havia um anseio mundial. O mundo do século I era um mundo sedento. Sedento da verdade, sedento da salvação, sedento de Deus. A filosofia grega, pregando o racionalismo, a primazia da razão, havia chegado a um esgotamento, a um beco sem saída, e havia se deteriorado em moralismo. O culto aos deuses, o politeísmo, a superstição havia se esgotado. Nem os pagãos acreditavam mais nos seus próprios deuses. Havia uma fome que não podia ser saciada, havia uma sede que não podia ser saciada. As pessoas estavam famintas pela verdade. Então tudo aconteceu no tempo certo, nem antes, nem depois. Porque o relógio de Deus não atrasa, nem adianta. E isso me lembra que o Deus do Natal, o Deus que enviou o seu Filho, é o Deus que conhece o tempo certo para as coisas acontecerem na minha vida. Se um sonho foi adiado,
se uma esperança se desfez, se uma luta ainda não foi vencida, se um problema que você enfrentou em 2023, você vai carregar para 2024, não se desespere. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E é por isso que Ele é Deus, e a gente é servo, porque a gente confia, e a gente segue em frente, segurando na mão daquele que por nós enviou o seu Filho. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus não se mede pelo relógio. O tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo exato, é o tempo da bênção, da graça, do livramento, da resposta. É o tempo do cuidado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós extraímos dessa passagem bíblica, amados, é que Deus enviou o seu Filho superando todas as dificuldades. E eu quero destacar isso com você, porque a tarefa não era fácil. Olhem o que nos diz o apóstolo Paulo, e nós sabemos que ele diz a verdade. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Haviam duas desvantagens para Jesus Cristo. Duas maldições que Jesus precisava quebrar. Ele era nascido de mulher e ele era nascido debaixo da lei. O que a Bíblia quer dizer quando fala que Jesus era nascido de mulher? Que ele era um ser humano. E como todo ser humano, Jesus veio ao mundo diante de um cenário de maldição. Todos nós somos nascidos de mulher. Tem um pessoal aí hoje meio querendo trocar as coisas, mas não consegue. Porque é a biologia. Não tem como fugir. Todos nós somos nascidos de mulher. Olha para mim, presta atenção. De uma única mulher. Isso é fato científico. É fato comprovado que todos os 8 bilhões de seres humanos que hoje vivem no planeta são descendentes de uma única mulher. Se você quer saber mais a respeito, pesquise sobre a Eva mitocondrial. É uma constatação científica de que todos os moradores, todos os seres humanos descendem de uma mesma mulher. Nós já sabemos disso há muito tempo, e que essa mulher se chamava Eva. Entretanto, Eva e Adão, ao pecarem, trouxeram a maldição sobre o planeta, e então aqueles que são nascidos de mulher enfrentam um mundo que não foi um mundo idealizado por Deus. Olhem o que significa ser nascido de mulher, amados. Vamos ler Jó 14. Lá no Velho Testamento, o livro de Jó, capítulo 14. Você acha que ser nascido de mulher é coisa fácil? Olha só, a Bíblia diz em Jó 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nascemos como a flor e murchamos. Foge também como a sombra e não permanecemos. Isso é ser nascido de mulher. É enfrentar a palavra de Deus que disse a Adão, que disse a Eva, maldita é a terra por tua causa. Então, por causa do pecado, a humanidade se encontra em rebeldia contra Deus e debaixo de maldição, por causa do pecado. Mas Jesus, embora fosse nascido de mulher, nasceu sem pecado. E digo mais, não pecou. Jesus viveu uma vida sem pecado. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado. Então aquela maldição foi quebrada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas havia uma outra maldição, que era a maldição da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, e a gente está em Gálatas 4, é só voltar uma página. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, pois todos quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei
esse parêntese aberto por Deus lá nos dias do Velho Testamento, a lei prevaleceu entre a época de Moisés e a época de João Batista. E a lei estabelecia regras e dizia: faça isso e você viverá. O problema é que a lei dizia o que fazer, mas não dava condições de fazer. Um outro apóstolo, o apóstolo Tiago, vai dizer o seguinte: quem quebrou um único mandamento da lei, quebrou toda a lei. Então os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição, ensina a Bíblia, porque maldito é aquele que não cumpre a lei, e ninguém cumpre. Olha, se você acha que você vai para o céu por boas obras, por bom comportamento, por recompensa, porque é uma boa pessoa, se você acha que você vai para o céu por causa da lei, meu querido, minha querida, você está em má situação. Você está no sal. Talvez no pré-sal. Pior ainda. Porque a Bíblia diz que aqueles que tentam se justificar pela lei, colocam-se debaixo de maldição. E aí vem Cristo. Não apenas nascido de mulher, mas nascido debaixo da lei. E faz o quê? Cumpre a lei. Jesus disse: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele a cumpriu. Então haviam alguns obstáculos, haviam algumas coisas negativas que Jesus precisava enfrentar, algumas dificuldades. A maldição de ser nascido de mulher, a maldição de ser nascido debaixo da lei, e ele as quebrou todas. Então essa é a segunda lição que eu aprendo, que o Deus do Natal não é apenas o Deus que sabe a hora certa, mas é também o Deus que desfaz as maldições, que realiza o impossível, que reverte aquilo que nos é contrário, que muda o rumo da história. É o Deus diante do qual todas as muralhas caem, todos os obstáculos vêm ao chão, para que o seu amor alcance, buscando e salvando aqueles que estavam perdidos. E há uma terceira coisa, ou uma terceira lição, que nós aprendemos dessa passagem, amados, é a de que Deus enviou o seu Filho para fazer duas coisas: nos resgatar e nos adotar. Ele veio por nossa causa, não por causa dele, mas por nossa causa. A Bíblia diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que é que Jesus veio fazer aqui? A encarnação serviu a que propósito? Será que foi uma viagem turística? Não. Será que foi uma missão didática? Olha, Jesus veio ao mundo para ensinar coisas. É claro que ele ensinou muitas coisas. Mas não devemos pensar na vinda de Jesus ao mundo como a vinda de um professor itinerante que visita uma faculdade, que dá um curso e depois segue adiante. Não. A Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus veio para fazer duas coisas: nos resgatar e nos tornar filhos de Deus. Irmãos, se ele veio nos resgatar é porque nós estávamos perdidos. Se ele veio nos tornar filhos de Deus, é porque filhos de Deus não éramos. O que lemos em João capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Entretanto, a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos chamar Jesus de nosso irmão mais velho. E de fato o Novo Testamento assim o apresenta. Mas há uma diferença: Jesus é filho natural de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus sempre foi filho de Deus. De eternidade a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não tiveram começo, não terão fim. Jesus sempre foi filho de Deus. Você passou a ser filho de Deus no dia em que entregou a sua vida a Jesus. Você é um filho adotivo. Você é um filho adotado. Ou não é isso o que o texto sagrado está nos dizendo? Ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Queridos, Cristo veio para resgatar-nos.
Ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então a gente chega à conclusão de que o Deus do Natal não apenas é um Deus que sabe a hora certa, não apenas é um Deus que supera todas as dificuldades, mas Ele também é um Deus de amor incomparável. Foi porque Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz a bela letra do hino: se os mares todos fossem tinta, e o céu azul fosse papel, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. É maravilha deslumbrante esse eternal amor. Incomparável é o amor de Deus. E este é o Natal. Deus enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus nos deu o que tinha de melhor, para nos proporcionar o que existe de melhor. Então, amados, celebremos e anunciemos o verdadeiro sentido do Natal. Porque eu lhes digo, a maioria não o conhece. Um homem e sua esposa estavam passeando no shopping, na época do Natal. E eles viam as vitrines enfeitadas, as luzes coloridas, as pessoas carregando os presentes. A certa altura, aquele homem chegou na frente de uma vitrine. E no meio de muitos enfeites, havia um presépio. E estavam ali aquelas figuras representando Maria, José, Jesus na manjedoura, e tinha os pastores, e o boi, e a ovelha, e o burro, e os reis magos. E aquele homem viu aquela cena, virou-se para a esposa muito bravo e disse: que absurdo! Estão misturando o Natal com religião. Chegamos a esse ponto. Tanto a humanidade se afastou do Cristo do Natal, embora ainda comemore o Natal do Cristo. Celebremos o verdadeiro sentido do Natal, e este sentido é: Deus enviou seu Filho. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, para nos proporcionar o que existe de melhor. Aleluia! Louvado seja Deus!